Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos começar nossa primeira aulinha aqui do 8º ano. E eu tenho uma coisa legal para falar para vocês. Nossa aulinha vai começar falando sobre comida, isso mesmo, sobre os nutrientes, sobre o que você vai utilizar na sua alimentação, certo? Então, vamos ver isso hoje na íntegra, certo? Então, aguardem aí, preste atenção aí no slide que nós vamos já ver o que nós estamos falando. Então, vamos ler lá. Alimentos e nutrientes. Aqui é o professor João Souza e vamos lá para a nossa aulinha, verdade? Então, vocês estão vendo aí uma balança, né? Terror de muitas pessoas aí, né? Quando sobe em cima, fica aquele espanto, né? Então, para a gente começar, já que a gente está falando de alimento, falando sobre, a gente precisa moderar e ter cuidado com os alimentos, certo? O excesso de alimento pode causar obesidade. Vamos ver agora um assunto relacionado a esse conceito. Vamos lá. IMC. O que seria IMC, professor? Índice de massa corporal, certo? Então, o que seria isso? Nós vamos sempre levar em consideração a medida do peso com a altura, certo? E o IMC é utilizado principalmente pela OMS. Ela utiliza bastante esse índice para medir a qualidade de vida das pessoas, certo? Então, vamos ver lá. O ideal seria de 18,5 a 24,9. Então, esse, pessoal, é o IMC ideal. Já, se você estiver acima de 25, significa que você está em sobrepeso, certo? Mas se estiver acima de 30, você está obeso, certo? Aí vamos entender melhor isso daqui a pouco. Se tiver abaixo de 18, significa que está subnutrido, está anoréxico, está não é anorexia, pessoal, calma aí, certo? Anorexia é uma doença psiquiátrica, né? Que a pessoa não quer se alimentar. Mas vamos lá. Quando eu falo em abaixo do peso, significa o quê? Que você não está comendo o suficiente para repor todas as suas condições no corpo. Beleza? Então, seguindo lá. Aí vem a pergunta: como, professor, eu posso fazer esse IMC? Você falou que tem relacionado com peso e altura. Como é que seria isso? Aí vamos lá. Você vai pegar a massa. E o que é a massa? É quando você vai lá na balança e você se pesa. Então isso é a massa, certo? Aí você vai pegar a altura, certo? E como é que eu faço isso então? Primeiro você vai usar essa formulazinha. IMC, o índice de massa corporal, vai ser igual a massa, que é o peso, dividido pela altura vezes a altura. Ok? Então quando eu tenho esse cálculozinho aí, certo? Muitos vão dizer que é a altura ao quadrado. Também certo? Mas para facilitar o nosso entendimento, vou pegar a altura e multiplicar pela altura, beleza? E aí fica embaixo e entre parênteses, significa o quê? Que ela tem que ser resolvido primeiro, beleza, pessoal? Então, seguindo aqui adiante, vou dar aqui um exemplo hipotético. Vamos supor que eu tenho uma pessoa aí que pesa 60 quilos, mas ela tem 1,70 m de altura. Vamos lá para a fórmula, para a gente ver como é que resolve? Vamos lá, né? Então, vamos ver lá. Primeiro eu pego a fórmula. A fórmula eu vou pegar a massa. A massa vai ser o quê? O peso da pessoa. Qual é o peso aí? 60 quilos. Então eu boto 60. E qual é a altura dela? A altura é 1,70 m. Então eu vou pegar 1,70 m vezes 1,70 m. E aí eu vou resolver primeiro essa parte de baixo. De 1,70 m vezes 1,70 m. Para me saber quanto é que eu vou ter aí. Ó. Então 1,70 m vezes 1,70 m dá 2,89. O que eu faço? Pego 60 e divido por este valor. Quando eu pegar e dividir o 60 por este valor, eu vou ter um índice de massa corporal de 20,7. O que significa isso? Significa que essa pessoa está em um peso ideal para a altura, certo? Ok? Então, para a altura, ela está com peso ideal. Isso é que eu chamo de IMC. Tudo bem, pessoal? Seguindo adiante, para a gente não perder muito tempo, vamos ver lá a tabela do IMC. Ou a tabela de índice de massa corporal. Aí o que nós vamos ter aí de tão legal? Vamos ver aí o padrão, né? Como é que seria? Se for abaixo de 18,5, logicamente a pessoa está abaixo do peso, né? Ela está subnutrida. Já se ela está em 18,5 a 24,9, significa que ela está com a massa corporal ideal. Já se ela estiver acima de 25, ela está acima, ou seja, está em sobrepeso, certo? Já se ela passar de 30,
né, de 30 a 34,9 significa que ela está em obesidade, obesidade grau 1. Se tiver de 35 a 39, obesidade grau 2. E acima de 40, ela está em obesidade grau 3. Significa o quê? Que está muito gordinho, né? Então, seguindo aqui adiante, vamos para a nossa primeira atividade. Então, a primeira atividade tem assim: o índice de massa corporal, IMC, é o número obtido pela divisão da massa de um indivíduo adulto em quilograma, pelo quadrado da sua altura, medidas em metros. É uma referência adotada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, para classificar os indivíduos adultos e com relação ao seu peso e altura, conforme a tabela abaixo. Aí nós temos aí a tabela: 18,4 abaixo do peso, 18,5 a 24,9 peso normal, de 25 a 29 sobrepeso, 30 a 34,9 obesidade grau 1, 35 a 39,9 obesidade 2 e a partir dos 40 obesidade grau 3. Aí tem assim: levando em conta esses dados, considere as seguintes afirmações. Um indivíduo adulto de 1,70 m e 100 kg apresenta obesidade grau 1? Ele está fazendo uma pergunta, né? Então você vai descobrir, você faz o cálculozinho e vai descobrir se ele tem obesidade grau 1. B. Uma estratégia para diminuir a obesidade na população é aumentar a altura média dos seus indivíduos, por meio de atividades físicas orientadas para adultos. E aí você vai responder. C. Uma nova classificação que considere obeso somente indivíduo de IMC maior que 40 pode diminuir os problemas de saúde pública? Olha aí, são 3 perguntinhas básicas que você vai responder aí no seu caderninho. Seguindo aqui adiante, vamos ver lá. Segunda questãozinha. Tem assim: a obesidade é caracterizada pelo acúmulo exagerado de gordura no corpo de uma pessoa. Esse valor pode ser estimado dividindo-se o peso do indivíduo pelo quadrado de sua altura. Esse parâmetro é conhecido como? Aí tem as opções, aí você vai responder. Beleza? Então, vamos seguir em frente, porque nós temos mais coisa interessante. Aí nós vamos falar realmente sobre os alimentos, certo? Esse prato aí que vocês estão vendo, né? Maravilhoso, uma macarronada. O que ela vai fornecer ao seu corpo? O que é mais importante aí no alimento para o seu corpo? Aí nós vamos ver lá o que é produzir energia. Então, o alimento ele é importante porque ele produz energia para o seu corpo. Essa é uma das características importantíssimas dos alimentos, certo? Então, seguindo adiante, o que nós vamos observar? Que os nutrientes eles são importantes para o reparo de machucados, ou seja, quando você se machuca, cai, leva uma topada, né? Então, para poder garantir esse reparo, desse problema, você vai ter que ter nutrientes suficientes para fazer isso. E como é que eu adquiro? Através da alimentação, certo? Para o crescimento. Então, você vai crescer se alimentando mal? Não, você não vai ter um crescimento acentuado. Então, para ter um crescimento, certo? É preciso se alimentar bem. Por quê? Porque o alimento ele vai fornecer subsídio para crescimentos e reparos. Okay? Outra, o funcionamento adequado do corpo. Certo? Então, as funções enzimáticas, por exemplo, elas precisam de nutrientes. Como, por exemplo, posso dar um exemplo muito clássico, é a ingestão de vitamina C. Quando você toma come alimentos que contêm vitamina C, ele vai aumentar a imunidade? Também. Só que o que ele vai fazer? Ele vai fazer as funções enzimáticas, ou seja, funções enzimáticas são funções reguladoras no organismo. Então, graças à vitamina C, por exemplo, não vai ter problema nos tecidos, não vai ter lesões nos tecidos, certo? Que é um fator importante. Outra coisa que a gente precisa saber, ele é importante para desenvolvermos nossas funções. Quais seriam elas? As energéticas, a produção de energia, não é isso? Através do alimento. As plásticas, que é a reconstrução de tecidos. E as reguladoras, que é a produção de hormônios e também outras regulagens, ok? Como, por exemplo, a questão do alimento, né? Tudo isso, então, está relacionado às funções reguladoras. Então, seguindo aqui adiante, os nutrientes. Quando eu falo nutrientes, quais são eles? Aí vem essa pergunta muito bacana. Quais são os nutrientes?
Aí vamos primeiro lá. São as proteínas, são os carboidratos, são os lipídios, são os minerais e são as vitaminas. Ah, professor, então esses são os nutrientes? Sim, sim, sim. Esses que são os nutrientes. As proteínas, carboidratos, lipídios, minerais e vitaminas. Então, nutriente é aquilo que vai... Como é o nutriente, afinal de contas? Nutriente é aquilo que vai nutrir o corpo, é que vai servir de alguma forma para aquele organismo, certo? Então, seguindo aqui adiante, vamos ver as proteínas. Proteínas, nós temos aí o exemplo, a carne, certo? A carne é um exemplo clássico de proteína, né? Ela tem uma participação muito grande no nosso organismo. Primeiro, a participação dela não reparo de músculos, na pele, no sangue, no coração, no cabelo, pelos, unhas e várias partes do corpo, todas elas utilizam as proteínas, certo? Outra coisa, são necessárias para o crescimento. Outra coisa, reparo de tecidos corporais. Então, as proteínas ela têm um papel muito importante no nosso organismo. Outra coisa que ela pode fazer, regula o correto funcionamento do corpo. E quais são os alimentos ricos em proteínas? Aí vamos ver agora. São alimentos de leites e seus derivados, ovos, carnes e peixes. Esses alimentos são ricos em proteínas. Então ele tem uma participação fundamental aí na formação do nosso corpo e regulagem também. Vamos para o seguinte, os carboidratos. Os carboidratos, ou também conhecidos como hidratados de carbonos. O que acontece com eles? Aí nós vamos dar um exemplo aí. O pão, a tapioca, o cuscuz, todos eles são carboidratos. Certo? Então, são alimentos que fornecem energia para o corpo. Então, graças aos carboidratos, você vai ter energia para estudar, para brincar, para correr. Certo? Então, tudo isso está relacionado aos carboidratos. Ela é a primeira fonte de energia, certo? Aí nós temos o exemplo clássico aí de carboidrato, a sacarose. Ah, professor, eu tenho só a sacarose? Não, eu acabei de falar sobre a tapioca, sobre o cuscuz. Todos eles são ricos em carboidratos, certo? E quais são os alimentos ricos neles mesmo? Aí vamos ver lá, derivados de trigo, pães, bolos, frutas, o amido, ok? E você tem que ter moderação quando você for se alimentar com carboidratos, principalmente o açúcar. Por quê? Porque ele pode causar obesidade, o aumento de carboidrato. Como ele é a primeira fonte de energia, o que pode acontecer? Essa energia fica acumulada e essa energia se acumula através de gordura. Então formando aquelas gordurinhas, os pneuzinhos, tudo é formado então por esse excesso de carboidrato. E o que ele pode causar também? As cáries. Então por isso, mantenha a moderação na hora de você se alimentar com alimentos que contenham carboidratos, principalmente o açúcar. Então fique a dica, cuidado. Seguindo adiante, os lipídios. O que são os lipídios? São as gorduras. E quando eu falo em gorduras, o que eu preciso ficar ligado? Que as gorduras são alimentos que são a segunda fonte de energia e esses alimentos fornecem proteção mecânica, certo? Porque ele vai também utilizar como lubrificante, certo? Lubrifica a pele. Outra coisa, ele também fornece energia para o corpo. Diferente do carboidrato, os lipídios ele forma a segunda fonte energética do corpo, certo? Então qualquer coisa que você for fazer, faltou carboidrato, aí entra os lipídios, beleza? Ou seja, as gorduras, ok? E quais são os alimentos ricos em lipídios? Aí vamos ter lá os óleos, como de soja, de milho, de algodão, de canola, de coco, certo? O azeite de oliva, todos eles são alimentos ricos em lipídios, ou seja, em gorduras. O tocinho, o bacon, todos eles também têm gordura, certo? E a manteiga, certo? A manteiga também tem gordura, assim como a margarina, certo? A diferença da manteiga para a margarina é que a manteiga ela é de origem animal, já a margarina ela é de origem vegetal, certo? E sendo assim, você tem que se alimentar com margarina com moderação, porque ela é rica em gorduras trans, certo? Gorduras trans não é legal, certo? Ela pode causar problemas cardiovasculares. Onde vai ter também presente algumas gorduras nas sementes, como amendoim, como castanhas, certo? Elas também pode ter a questão das gorduras, beleza? E atenção, uma coisa importante que você precisa também ter atenção.
ao consumir as gorduras. Como eu tinha falado anteriormente, a gordura, como por exemplo a gordura trans, ela pode causar problemas cardiovasculares. Então, alimente-se, mas com moderação com a gordura, porque você pode ter problemas cardiovasculares. Aí eu dei um exemplo aí, ó, a batata frita. Batata frita, ela vai ser um carboidrato, porém, na hora de fritar, geralmente a galera utiliza um local onde tem bastante óleo quente para poder fritar. Então, esse óleo vai ser impregnado nessa batata, né? Então, promovendo aí uma grande quantidade de gordura. Então, cuidado com a sua alimentação. Alimente-se com cuidado com gorduras, certo? Então, evite se alimentar com muita gordura, que ele pode causar problemas cardiovasculares. Colesterol. Falando em gordura, eu tenho que falar sobre o colesterol. Colesterol, aí vai ser produzido no fígado. Eu dei um exemplo clássico aí, ó. Nós vamos ter dois tipos de colesterol básico. Qual seria ele? O LDL, que é também conhecido como cãozinho, né? O que ele vai fazer? Ele vai gerar placas de gordura nas artérias. E o que é artérias, professor? As artérias, ela faz parte do sistema cardiovascular. É por ela que o sangue vai passar, certo? O sangue sai do coração e vai para o corpo através das artérias, certo? E o que o LDL faz? O LDL vai criar os ateromas. O que é um ateroma? É uma placa de gordura que vai ficar nessa artéria, certo? Quem provoca ela? O LDL, certo? Que é um tipo de colesterol, o colesterol de baixa densidade. É tão de baixa densidade que ele vai se acumular nas paredes das artérias. Mas vamos ter também o LDL, aliás, o HDL bom, certo? Ok? Que o HDL é o colesterol bom. E o que ele faz, o HDL? O HDL faz o contrário. Ele não se acumula gordura nas paredes das artérias. Pelo contrário, o que ele faz? Ele retira, certo? E tem uma parte bem interessante quando eu falo em LDL, que quando ele se acumula essa placa de gordura nas paredes das artérias, o que pode acontecer? O que geralmente acontece? Esse acúmulo de gordura nas placas, aliás, nas artérias, vai promover o que nós chamamos de arteriosclerose, que é um endurecimento da artéria. Então, se você tiver que comer, prefira comer alimentos que contenham o HDL, certo? Principalmente o ômega 3, né, que é rico em HDL e ele é bom para o coração. Bom para o coração por quê, professor? Porque ele vai retirar o excesso de gorduras nas paredes das artérias. Essa que é a importância de se alimentar bem. Então, seguindo aqui adiante, vamos para as vitaminas. Vitaminas e minerais. Aí eu dei o exemplo aí do cálcio, a sua importância. Eles são reguladores e são construtores, como por exemplo aí, e vai constituir os ossos e mantém o correto funcionamento do corpo, como por exemplo o iodo. Iodo é um sal mineral, certo? Que ele é um micronutriente, mas que você precisa ter no seu corpo para poder regular a sua tireoide, certo? Ok? E quais são os alimentos ricos em vitaminas? Nós vamos ter os leites derivados, vamos ter frutas e legumes. E aí eu tenho aí uma tabela mostrando a cor do alimento. Então a cor do alimento diz muito sobre o que ele oferece, certo? Então, por exemplo, o verde. O verde vai oferecer clorofila, o ferro e vitamina A. Ferro, pessoal, é um sal mineral, certo? Por isso que quando eu vou no médico e diz que eu estou com anemia, eu tenho que se alimentar com bastante ferro. Por quê? Porque o ferro ele compõe o sangue, certo? Então ele é importante para manter a circulação sanguínea correta, certo? Então o ferro ele é importante, certo? Então alimentos que são de coloração verde, ele vai ser rico em ferro e vitamina A, né, que é bom para a visão, certo? E aí, quais são os benefícios deles aí? Diz aí, ó, dos alimentos verdes: combate cânceres, radicais livres e desintoxica as células, além de proteger cabelos e pele. Já nós temos aí, ó, os alimentos de cor vermelha, certo? E aí o que ele diz aí? Como por exemplo o caqui, o tomate, a romã, a melancia, ele vai ser rico em licopeno, certo? Outra coisa, vai ser rico em vitamina A e vitaminas do complexo B. Já se eu tenho alimentos da coloração laranja, ele vai me beneficiar com nutrientes
como beta-caroteno, vitamina C e a vitamina B3. E aí, qual é a função dessa vitamina aí, ó, da vitamina C? Primeiro, auxilia na manutenção de tecidos e cabelos e na visão e no metabolismo das gorduras, além de ser oxidante, ter ação antioxidante contra radicais livres e manter o sistema nervoso saudável, certo? Aí vamos ter aí as leguminosas, como por exemplo aí o feijão, a lentilha, certo? Que são leguminosas, certo? E vamos ter sementes, como por exemplo aí o pinhão, a castanha, a amêndoa e o amendoim. E vamos ter o trigo. O trigo, ele no caso aí, ele vai ser um cereal, né? Então, o que nós vamos ter aí? Esses alimentos são ricos em vitaminas do complexo B e a vitamina E, certo? Mas aí vamos ter também as frutas. As frutas, por sua vez, vamos ter aí, por exemplo, a banana, né? Aí nós vamos ter as algas marinhas, o alho. Elas são ricas em cálcio, que é excelente para a nossa circulação sanguínea, para a manutenção óssea, certo? Então, e o potássio, que é na produção de energia e também na formação dos ossos, certo? Então, cálcio e potássio, e fósforo e cálcio importante para a construção óssea do nosso corpo, ok? Vamos ter também outros como a alcachofra, a amora, berinjela, que tem a anticianina e vitamina B1 e ácido aleágico, certo? Então, todos os alimentos, ou seja, o alimento quanto mais colorido tiver, vai ser melhor para você se alimentar. Por quê? Porque alimentos que contêm essas coloração, o que ele vai acontecer? Ele vai gerar a quantidade de nutrientes adequados para o seu corpo, certo? Então, seguindo aqui adiante, vamos para a nossa questãozinha. E a questãozinha tem assim: o aumento das concentrações de LDL no plasma sanguíneo está relacionado com o surgimento de... Aí você vai responder aí. A quarta: sabemos que os carboidratos são uma importante fonte de energia, encontrada em plantas e em algumas algas. Marca a alternativa correta a respeito dos carboidratos. Aí tem aí: o amido não é um carboidrato. O tocinho é um importante carboidrato. C. O amido, como os presentes na tapioca, é um importante alimento energético. E a D. Carboidratos, como os presentes na carne, fornecem bastante energia para o corpo. Então, responda aí a questão. Certo? Deixa eu sair aqui do meio, né? Eu estou aqui no meio para facilitar a sua visão. Vamos lá. Pronto. Sair daí para você não perder nenhuma parte aí. Deixa eu só ver aqui a segunda, como é que ficou a segunda. Se eu fiquei no meio. A segunda eu fiquei no meio, aliás, a terceira eu fiquei no meio, né? Então observe aí a terceira, responda aí que dá certo, beleza? A quarta, que a gente já fez a leitura. Vamos agora para a última. A última questão, o que nós vamos ter aí? Vamos ter a seguinte enunciado: as substâncias que se destinam a fornecer energia, além de serem responsáveis pela rigidez de certos tecidos, sendo mais abundantes nos vegetais, são os sintetizados no processo de fotossíntese. Você vai escolher aí qual seria a opção aí que vai caber, qual seria a palavra que vai caber nesse espaço aí, nesse traço, ok? Pessoal, e eu quero dizer uma coisa a vocês. Essa foi a nossa primeira aula, certo? Obrigado e até a próxima. Valeu!